Para o atual Governo, o anterior é sempre o maior dos incompetentes. Estas palavras, escritas por Ramalho Ortigão, no século XIX, são da máxima atualidade. Este episódio do aumento do preço dos transportes públicos é apenas mais um de uma novela que os portugueses têm vindo a assistir e cujo final desconhecem, mas já antecipam que não será feliz. Do conjunto de declarações contraditórias e respectivos desmentidos dos vários membros do Governo que se disponibilizaram para intervir neste lamentável episódio, há em comum a crítica ao anterior Governo. E crítica é essa que consiste em não ter aumentado o preço dos transportes nos últimos 2 anos. Isto é, a culpa, como dizia Ramalho Ortigão, é sempre do anterior Governo. Acontece, senhores deputados, que o anterior Governo já era do Partido Socialista e já era chefiado pelo atual Primeiro-Ministro. Infelizmente, já pouco nos surpreende no atual Governo, mas muito nos preocupa. Sr. Presidente, senhores deputados, o aumento do preço dos transportes, da responsabilidade do Governo, obedece a um enquadramento legal e administrativo que impõe critérios e calendários. Remeto Vossas Excelências para as notícias que foram saindo esta semana sobre este tema e, ignorando tudo o que é dito pelos membros do Governo, rapidamente Vossas Excelências concluirão que não estão reunidos os critérios económicos e legais que têm servido de base aos aumentos dos últimos anos. Nas notícias, também Vossas Excelências encontrarão declarações dos anteriores titulares desta área a defenderem que, à semelhança, por exemplo, dos aumentos das portagens, os aumentos dos transportes públicos devem ocorrer no mês de janeiro. Senhores deputados, entendemos que esta Câmara está em condições de responder ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes, que afirmou esta semana que o aumento irá ocorrer, só não sabe é quando e quanto. A resposta é simples. Será num mês de janeiro, desde que no ano anterior os critérios económicos, legais e administrativos se tenham verificado. Depois o Sr. Secretário de Estado aguardar pacientemente que o ano termine, para então analisar se deve ou não existir aumento dos transportes no mês de janeiro. Até lá, sugerimos que nos seus afazeres encontre tempo para ir a Madrid, saber junto do seu colega espanhol qual o ano em que irão ser adjudicadas as obras dos 410 quilómetros da linha de alta velocidade Madrid-Badajoz, que ainda se encontram em fase de estudo ou projeto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, no debate do Orçamento de Estado, chamámos a atenção do Governo para o crescente endividamento e déficit operacional das empresas públicas de transportes. O Sr. Primeiro-Ministro viu-se na obrigação de comentar essa intervenção e admitiu aqui nesta Câmara que existe, de facto, um problema de sustentabilidade nas empresas públicas de transportes. O que é certo, Srs. Deputados, é que o Governo nada fez ou faz para combater este problema. Bem, pelo contrário. O combate deve ser feito pelo controlo, antes de mais, da despesa, à semelhança do que está a ser feito noutros países, e nunca procurar esconder a realidade pelo aumento artificial da receita. Senhores deputados, no pouco tempo em que faço esta intervenção, as empresas públicas de transportes darão de prejuízo ao país mais de 5.000 euros. O Governo, não tenham dúvidas, deixou o setor público de transportes totalmente ao abandono. Permitam-me, senhores deputados, que vos dê um exemplo. Um exemplo da empresa do setor de transportes que Vossas Excelências melhor conhecem e que os portugueses mais utilizam. A CP. No ano de 2003 a 2008, a CP cresceu todos os anos em passageiros e mercadorias transportadas e em receitas. No campo laboral, o conhecido Sindicato dos Maquinistas não fez um único dia de greve durante 5 anos consecutivos. Não é o cenário atual, como Vossas Excelências conhecem. Em 2009, a CP perdeu passageiros, transportou menos mercadorias e aumentou o déficit operacional. Em 2010, como Vossas Excelências muito bem conhecem, já houve vários dias de greve. Pois, senhores deputados,
A causa é simples de identificar. É o Governo que deixou esta empresa, como as outras, ao abandono. O Conselho de Administração terminou o seu mandato. Neste momento, dois administradores, o administrador do Pelouro dos Recursos Humanos e o administrador financeiro, já abandonaram a empresa. A empresa está apenas com 3 administradores. É público que o presidente da companhia irá, um dia, que o Sr. Secretário de Estado também não sabe quando, para presidente do Metro. Daí não estará muito mobilizado na empresa onde se encontra hoje em dia. E o que é que acontece? O desleixo, o abandono total por parte do Governo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, urge pôr fim a esta situação de abandono e de desgoverno das empresas públicas de transportes. É necessário elaborar um plano global de intervenção que não se compadece com intervenções avulsas, fruto da pressão do momento, disse.